Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Biaconcast. Eu sou o Rafael Soares, diretor de marketing da Biacom. E eu sou o Luiz Fernando Gomes, diretor comercial. Bora para mais um episódio. Fala pessoal, sou o Rafael Soares, diretor de marketing e influencers da Biacom. É um prazer estar aqui com vocês novamente e eu com o meu sempre companheiro aqui de entrevistas, né? Tudo bem, Luiz? Bem demais, Rafa. Mais uma jornada, vamos lá para mais um episódio. E hoje a gente está trazendo um amigaço nosso que eu acho que vai trazer muita dica para você que quer saber de gestão de e-commerce. E ele é lá das Minas Gerais, né? Apresente ele, por gentileza. Nosso grande amigo aí, o Pedro Sebastião. Ele é especialista em e-commerce, consultor, fundador da E-Commerce Life e ainda é o nosso diretor regional lá de Minas, nosso diretor aqui na Biacom, que nos representa lá em Minas. Muito bem-vindo aí, Pedro. Obrigado, agradeço primeiro a Biacom pela oportunidade de fazer parte e pela oportunidade de estar aqui no podcast. Rafa, Luiz, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar de gestão para e-commerce, né? Sim. Falar de negócios e espero servir da melhor maneira possível. Boa, boa. Vamos como diz o mineiro, né? Vamos começar do começo, né? O mercado, assim, hoje está desafiador, Sim. né? Cada dia mais. E o que a gente nota muito, Pedro, é a questão, tipo assim, ó, margem, né? Acho que a margem tá sendo um dos maiores problemas. A gente já falou, tem alguns outros episódios, uma questão, seja para contratar uma ferramenta, Sim. seja para produto em si. Como que, independente do tamanho do lojista hoje, qual que são os primeiros caminhos ali, Pedro, para ele olhar se ele realmente está fazendo uma gestão efetiva, que aquilo ali está no melhor caminho e não está já beirando um desespero? Margem é fundamental, tá? O primeiro ponto é tirar a gestão de fluxo de caixa e voltar para DRE. Por que isso? O que é o fluxo de caixa? É o dinheiro que está entrando e está saindo da conta, tá? Geralmente, as operações, os e-commerces que estão em apuros, é porque estão gerenciando pelo dinheiro que está no caixa, tá? O fato é que o e-commerce ele é um ambiente mais democrático, permitiu que vários empreendedores crescessem e se estabelecessem nesse mercado. É um mercado de oportunidades. No entanto, muitos desses empreendedores, como fui eu no meu começo de jornada como empreendedor, tem muita ideia de que a empresa é só faturar, é só gerar receita, né? E administrar a conta, né? Deixa eu ver se tem dinheiro na conta. Isso é muito viciante, porque o e-commerce escala, né? Vender é muito fácil no e-commerce, o difícil é ter margem. Justamente. E a margem começa lá no meu planejamento de DRE. O que é uma DRE? Eu registro lá, não precisa ser sofisticado. O que vai entrar esse mês e o que vai sair? Entender isso em peso, em percentual, né? Eu tenho lá 10 milhões de entrada, receita, e tenho 8 milhões de saída. Desses 8 milhões, 2 é de produto, 2 é de colaborador, X de aluguel, né? Primeira coisa é ter esse escopo, ainda que seja um esboço mais frágil, mas isso é melhor do que não ter isso, tá? Porque por mais que a empresa esteja ali, os gestores presos no dia a dia, no comprar e no vender, ainda que tenha um delay, um atraso em verificar o que aconteceu, ter noção disso já aumenta a ideia de margem. Ó, peraí, não está sobrando grana porque eu preciso vender mais caro, né? Começa aí. Tem um outro ponto muito importante para responder a sua pergunta. Em todos os negócios, você consegue calcular a margem facilmente pela receita. Vendi 1 milhão, gastei X de produto, tal do CMV, X de impostos, etc. Para quem vende no marketplace, o início não pode ser o faturamento, tem que ser o repasse. Tá? Por quê? Aí vem a outra parte que é a formação de preço. Quando você vai formar o seu preço, ou seja, definir por quanto eu vou vender, se eu posso entrar numa promoção ou não, e as promoções são extremamente dinâmicas, agora você pode abrir seu painel do Mercado Livre e ter 2.000 ofertas diferentes para analisar e decide se entra ou não. A margem tem que ser calculada a partir do repasse. Então, por exemplo, faturei 1 milhão, mas o marketplace está me repassando quanto? Aí ele está me repassando 800 mil. A maioria dos e-commerces hoje não tem essa noção de quanto é o repasse por pedido ou por produto.
Partindo do repasse, aí fica fácil calcular a margem. Vendi esse produto por 1.000, o parceiro me pagou 650. Ah, por quê? Porque teve comissão, teve gasto com influenciador, e todas as ferramentas são importantes. Teve o custo tarifa do frete grátis, né? Que o lojista ele é obrigado a oferecer. Então, eu recebi 650, tive 400 de CMV, X de impostos. Opa, eu não poderia ter vendido por 1.000. Tenho que vender por 1.100. O ideal é que a gente consiga fazer isso antes de vender, na formação de preço, nas análises de promoção. Mas se você vê depois, uma semana depois, já é alguma coisa, porque grandes operações aí estão vivendo no fluxo de caixa. E aí vão para o fechamento de DRE tradicional, que a contabilidade pega ali o faturamento, os custos, e fica difícil enxergar essa conta, porque não é claro nos relatórios dos parceiros como o repasse vem. Cada parceiro paga de maneira diferente e gera relatórios de maneira muito distinta. A grande dificuldade aí é entender como isso se dá. A resposta é grande, mas é porque para e-commerce o assunto fica grande. Não, mas eu gostei, é uma resposta muito boa. Sim. Muito boa mesmo. E essa questão de... você falou aí, né? De até onde vai, até onde pode ir, né? E eu acho que é um desafio muito... Até para você identificar qual tipo de produto que você deve trabalhar também, né, Luiz? Acho que eles estão dentro de portfólio, né? Dá umas dicas aí, como a gente, né, de produtos, né? Como escolher, né, os produtos para vender. Ideal, né? Uma pergunta difícil de responder, e aí vocês me permitem ser um pouco complexo, né? Claro. A primeira coisa é entender a função do e-commerce naquele negócio, tá? Vou dar um exemplo de uma estratégia contábil legal, mas é uma estratégia. Em Minas Gerais e Espírito Santo hoje, você consegue regimes especiais, que basicamente tiram o ST, que é um imposto que você paga quando compra, e paga um ICMS muito mais baixo. Tá? Sai do débito e crédito tradicional e vai para um pagamento fixo de ICMS. Hoje, em Minas Gerais, você pode ter no grupo econômico, ou seja, uma matriz com várias filiais, você pode, se você tiver 30% do faturamento para fora do estado, você pode aderir ao RET, que é esse regime de imposto. Então, toda venda a balcão, pelo WhatsApp, à distância, pelo televendas, tudo isso pode ser caracterizado e-commerce. É legal, está tudo certo. Então, tem empresas, por exemplo, que geram um faturamento através de marketplaces com uma margem reduzida ou zerada, em alguns casos bem calculado até negativo, geram um faturamento para fora do estado e dá volume, marketplace dá volume, então conseguem ter aquele volume de faturamento, entre aspas, não saudável, mas com esse volume de faturamento, eles conseguem usar esse incentivo de imposto para a venda do e-commerce no estado, que é a venda pelo WhatsApp, pelo site, pelo televendas. Então, nesse caso, o objetivo não é ter uma margem positiva, é gerar um volume para uma estratégia fiscal legal, tudo certo. Então, a primeira coisa, você tem que entender qual é o objetivo daquele e-commerce. Não, o objetivo é minha renda. Esse e-commerce precisa ter lucro para sustentar o meu negócio e ser meu sustento de pessoa física. Cara, então, você precisa de produtos que te dão margem. Nesse caso, o commodity não é o indicado. Tá? Revender marcas já existentes dificilmente vão te dar condições de venda. Tá? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muita, vou usar uma palavra que não é correta, informalidade no mercado. A verdade é essa. Marketplace é uma selva de pedra. É uma muito aventureiro também, né? Muito aventureiro. Nós tivemos agora recentemente 3 grandes notícias, 2 no meu estado, de operações de sonegações de impostos gigantescas, né? Um dos casos lá envolviam 30 CNPJs. 30 CNPJs, né? Todos registrados no mesmo galpão. Entendeu? Então, assim, você que é correto, que está aqui na Biacom, consumindo o nosso conteúdo, que é um conteúdo de gestão, de negócio de verdade, um negócio sério, né? Que realmente contribui para o país, senão você não estaria aqui nesse podcast. Verdade. Você estaria no podcast Como Vender Fácil, não é o nosso caso, né? Revender não é o caminho. E aí, a gente tem 2 situações. Ou eu busco uma marca própria, tá? E hoje você não precisa de grandes investimentos para isso. Uma IA te ajuda a fazer
a primeira identidade visual. Não estou pedindo para substituir o trabalho profissional de branding para uma IA, mas eu estou falando daquele cara que está começando, que às vezes tem um budget pequeno, sei lá, tenho 50 mil, 100 mil para começar meu negócio, né? Estou lá de baixo. Então, ele pode usar uma IA para ajudar a construir uma marca, ele pode usar uma série de estruturas para conseguir viabilizar, e aí ele tem que buscar possibilidades de vender a marca dele. Seja fechando parcerias para estampando a marca ou importando, não seja. Porque se ele for trabalhar com revenda, que é o que acontece com muita empresa séria hoje, ele fica atrás de oportunidade, tá? Então, ele compra ali de 100 fornecedores, está o tempo inteiro ali, precisa de oportunidade. Nossa, eu vou comprar as últimas 300 peças do climatizador portátil, porque o fornecedor está queimando, baixou o preço, aí eu vou ter margem. Eu fico ali. Qual que é o problema disso? Para a gestão, é muito ruim que você não tenha um negócio chamado receita previsível. Já é difícil ter no marketplace, porque você não sabe quais vão ser as condições comerciais na semana seguinte. Sim. Tudo muda muito rápido. Se você não tem um produto recorrente, é mais difícil ainda. Então, a ideia é você buscar não revender. Ou, se revender, criar estratégias, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que já há muitos anos criou um produto que se chama Kit Balcão mais Cooktop. É o cooktop tradicional e você pode comprar um móvel que você já encaixa o cooktop, ele está perfeito. Recém-separados, casais que estão começando a vida ali da classe C, D e até um pouquinho da B, compram muito esse produto, porque está pronto, né? Imagina, alguém está mobiliando um imóvel novo, então eu vou ali buscando as oportunidades. Eles não conseguem ser competitivos revendendo só o balcão e não conseguem ser competitivos revendendo só o cooktop. Então, foram atrás de uma indústria que produziu para eles, de uma maneira exclusiva, um balcão que encaixasse bem, com custo bem enxuto, e revendem cooktops de várias marcas. Várias, sei lá, umas 6 marcas. Legal isso. Mas especializaram em vender o kit, tá? Ou seja, tem um produto semi-exclusivo, que a marca não é deles, mas saíram da concorrência. Porque se você quiser vender cooktop, cara, ou você tem um caminhão de dinheiro, né, de um grande player. Isso se você não concorrer direto com o Meli, com a Magalu, com a Amazon, né? Para comprar quantidades gigantescas, ou não tem jeito, não tem mágica, né? Como é que eu bato o preço se às vezes o cara está vendendo abaixo do preço que eu estou comprando? Tem que ter esse diferencial. Estratégia. E isso o mercado não traz, né? Olha como é que você... Vamos fazer um curso de como vender. Que legal. Você vai prospectar o produto que está todo mundo vendendo, coloca ele ali e bate o preço. É muito fácil vender assim, mas, né? Vale a pena? Não sei se vale a pena, tá? Já que, né, a gente trouxe ele para fazer essa, né, extrair tudo desse cara aqui, que manja muito. Né? Você falou aí que o mercado não mostra, mas que mais, né, mais outras coisas aí que você acha que o mercado de e-commerce não mostra, não ensina aí para quem está operando em e-commerce? No dia a dia mesmo, na sua experiência. Eu acho que a gente precisa trazer alguns conceitos já existentes em outros mercados brasileiros que nós não temos no e-commerce, até pela história dele. Então, a gente tem que falar de processos, principalmente processos, tá? Hoje, uma das maiores demandas que eu tenho em empresas de médio e grande porte, com às vezes empreendedores ali muito bons, caras assim que me ensinam de negócio o tempo todo, mas que perdem um líder e a empresa para. Isso é foda. E processo é uma coisa que já se fala desde a década de 50, pós Segunda Guerra Mundial. Os japoneses trouxeram para o mundo os processos. Olha que a indústria automobilística japonesa trouxe para o mundo. O Falcone, que eu sou fã, muita gente é fã do Neymar, fã da Virgínia, pelo amor de Deus, grandes pessoas, né? São, nas áreas deles, grandes profissionais. Meu fã, eu sou fã do Falcone, né? Eu sou fã dessa galera que traz gestão. Então, tem muitas empresas hoje que não sabem nem o que é processo. O processo é tão simples, né? Mapear uma atividade recorrente necessária para um fim, né? E tem várias escolas aí. Posso indicar um livro aqui? Claro, pô. Tem um livro chamado Gestão de Alta Performance. Me falha o nome do autor, mas é um dos fundadores da Intel. Foi CEO da Intel até o seu falecimento.
É um livro muito bom, pouco chatinho de ler, mas ele é encurtado, chama Gestão de Alta Performance. Ele pegou a gestão de processos da Intel e trouxe de uma maneira bem didática, falando ali de uma gestão de processos num café, numa lanchonete. E ele fala bastante disso. Quais são suas saídas, né? Quais são seus outputs? O que você precisa entregar? Que atividade que tem que ser feita para ser entregue, recorrente, e como que você organiza isso? Depois que você tem os processos definidos, você tem a agenda. Se você tem a agenda, é fácil treinar a gente, é fácil saber se as coisas estão rodando e é fácil saber porque o resultado não chegou. Qual era a meta desse setor? X. Por exemplo, é muito engraçado isso, né? Às vezes você vai para uma reunião de vendas e discute-se tudo na reunião de vendas, porque não bateu meta. Eu sempre pergunto assim, o problema foi tráfego ou foi conversão? Ah, mas é marketplace. Ué, mas o seu produto recebe visitas e converte. Sim. Ah, mas como que eu vejo esse dado? Está lá no painel, já tem uns 3 anos. Então, o que está acontecendo? A gente está perdendo o tráfego, ou seja, está chegando menos gente no meu produto dentro do MELI, ou estão chegando e não está convertendo? Vamos entender, porque as atuações são muito diferentes. Então, com o processo, que não é algo de 7 cabeças, se vê 4 horas de vídeo no YouTube, tem muito conteúdo para isso, você já consegue aplicar algumas coisas no negócio, né? O que é um processo, por exemplo, de quem chega 8 horas na empresa? Vou dar um exemplo que um professor me deu. Eu tenho que despertar o relógio 5h50. Por quê? Porque eu preciso sair de casa 6h40. Então, eu levanto, meu rito é tomo banho, tomo café, posso trocar ali um de outro, não tem problema. Tomo café, visto minha roupa, tal. Aí eu tenho uma ferramenta. Qual que é a ferramenta? Chama relógio. Uma ferramenta antiguíssima, né? 6h30, não estou pronto. Se eu não acelerar, eu não saio 6h40 para pegar o ônibus 6h50. Opa, vamos embora, vamos acelerar. Alguma coisa aconteceu. O que que era? Meu uniforme não estava pronto. Eu esqueci no dia anterior, ou seja, tinha um processo no dia anterior que era deixar meu uniforme pronto para eu trabalhar. Tudo processo. Aí, acelerei e saí com a roupa amarrotada, porque eu tomei uma decisão. É melhor eu chegar no horário amarrotado ou passar minha camisa que eu não tinha passado ontem, são decisões dentro do processo. Ok, saí 6h45. Então, eu já não fui andando até o ponto. Eu fui correndo, porque senão eu não chego 6h50. Cheguei 6h55, pedi o ônibus. Posso tomar decisões. Ligo para o meu líder, vou atrasar. Aí o líder pega e me fala assim, cara, ia ter uma reunião muito importante. De repente, eu posso tomar a decisão de não vou usar o transporte público, vou buscar uma alternativa. Eu vou pedir uma carona, eu vou pedir um táxi ou um Uber. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer. Se outra pessoa entrar no meu lugar, eu vou falar, você tem que estar 6h50 no ponto, etc e tal. Pode ser que a pessoa pense diferente. Falou, cara, tem um jeito de estender a roupa que você não precisa passar. Então, você ganha tempo. Cada um que entra dentro de um processo consegue fazer micro decisões diferentes. E é esse, para mim, o papel do líder. O líder, qual a função dele? Falcone diz isso muito claro, né? O que é um bom líder? Quem bate meta. Para bater meta, ele tem que saber bem o objetivo, traçar um caminho, um plano tático que vira processos, e ele tem que acompanhar se esse processo está entregando. Porque se o processo foi cumprido e a meta não foi batida, aquele processo não é o ideal. Entendi. Ele tem que inovar. Escutar o time para entender as micropercepções, porque você também cria uma empresa toda travada, com os processos ali sagrados, né? Você não pode fazer nada diferente, ela não inova. Né? Gente, mas processo é uma coisa inerente do ser humano, né? Eu tenho que deixar meu filho na escola às 7 horas. Muita coisa é feita antes para ele chegar às 7 horas, tá? Então, é isso. Eu acho que as empresas precisam criar processos para que elas primeiro tenham mais paz, tá? Para que as coisas andem sem depender de líderes. Se o líder sai e a coisa para, é porque tem algum problema. Eu trabalhei numa grande empresa uns anos atrás, meu primeiro cargo de liderança. Fui para uma reunião, eu tive sorte porque eu era do e-commerce, eu era um líder coordenador, mas como meu setor só tinha um líder que era eu, fui fazer reunião com gerentes, diretores da empresa. Não entendia nada. Aí teve uma reunião lá que uma das proprietárias sócias falou assim, fulana de tal era uma gerente de um setor corporativo, saiu e o faturamento subiu. Eu pensei na minha cabeça assim, nossa, a diretora, a sócia vai
cobrar ela agora, né? Ou seja, você saiu, melhorou. Ela falou assim, isso é que é exemplo de bom líder. E eu não consegui acompanhar mais nada na reunião, porque eu tomei um choque. Falei, como assim? Ela saiu, o resultado melhorou, e ela está falando que é mérito da líder. Ali eu comecei a entender que um bom líder é aquele que deixa um time rodando de maneira autônoma, autogerencial. Ele acompanha os microproblemas, dá abertura para as inovações, ajusta os processos, né? E as empresas não têm. Então, elas ficam indo e voltando naquela loucura, né? E é um negócio que é desde a década de 50. E até por um desses... Até esse é um dos motivos, na verdade, também, né? Assim, na verdade, é um reflexo. Você vê quando as empresas negligenciam, por exemplo, o uso de sistemas, né? De RP, por exemplo. Você falou que tem erros ainda que são muito comuns. Eu vejo isso também. Eu vejo muita empresa que ainda não utiliza o RP, usa às vezes só para tirar nota. Parece uma coisa tão básica, mas a galera não faz, né, Pedro? É incrível isso, né? Principalmente se você pegar... Eu vejo isso mais em vendedor de marketplace até do que vendedor que tem o próprio e-commerce. Sim. Por que você acredita que, que a galera teima tanto em não fazer sabendo que precisa ser feito, muitas das vezes? Ô, Rafa, eu atuo em empresas de médio e grande porte, mas todo mundo que trabalha com e-commerce sempre é procurado, né? Minha prima, meu tio, meu sobrinho, né? E a gente acaba tendo até uma função social, assim. É verdade. Que todo mundo que trabalha com e-commerce sabe o que eu estou dizendo, né? É verdade. O meu irmão era diretor numa empresa que abre um e-commerce, o que ele faz? O que eu acho é o seguinte, marketplace te permite vender sem margem, tá? Sim. E talvez você consiga fazer isso por muito tempo. Por quê? Porque gera um fluxo de caixa positivo. Sim. Eu pago com prazo, recebo rápido, né? E aí você vai fazendo a gestão pela conta. Sabe o que é muito engraçado? Vou para complementar o assunto. Em cidades polo de produção, tem várias, para não parecer que eu estou falando de uma. Franca em São Paulo, Nova Serrana em Minas, Ibitinga em São Paulo. Jaú, Birigui. Jaú, aquela cidade que sofreu muito que é de imóveis em Minas. Nossa, meu Deus, meu estado. Ubá? Ubá, perfeito. Nova Friburgo, Nessa no Rio. cidade, isso, perfeito. Essas cidades, o e-commerce se movimenta muito, porque faz parte ali do papel do comerciante. É muito engraçado que geralmente é assim. Tem um ciclo que a galera compra barco, compra carro, compra tananã, e aí qualquer impacto no faturamento, que o rodar sem lucro, vivendo de fluxo de caixa positivo, o problema vem quando o faturamento cai. Tá? Vai faltar dinheiro. Aí o cara nem sabe o que está acontecendo. E aí, inclusive, é engraçado que vem tudo é externo, é o mercado, é o meu time que não entrega, é político, é tudo, menos a falta de gestão dele. E é engraçado que as cidades vivem assim, né? Chega um momento de crise, o OLX bomba, né? É verdade. Todo mundo sai vendendo o carro de 200 mil que comprou, verdade. O barquinho de 170 que ele comprou e está lá em Furnas. Fica aquele ciclo, né? Aquela loucura. O marketplace permite isso. E aí... também tem um pouco de ego. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco também a forma como a gente traz o cara para o e-commerce, né? Parar com essa ideia de mude sua vida fácil, transforme sua vida fácil. As pessoas vêm com essa sensação, muitos conteúdos são feitos trabalhando o ego, né? Fortalecendo pelo ego. Esse cara se vicia numa vida substancialmente fácil que ele conseguiu em detrimento de outros negócios, tá? E aí o CNPJ deu problema. Cara, acabou o dinheiro, tô quebrado. Aí ele fala, o problema é todo mundo. O que ele faz? Abre um outro CNPJ de um parente, alguma coisa. Todo mundo sabe que isso é comum. E aí ele fica ali anos a fio desta forma, entendeu? E ele vai se encralacando, ele vai entrando num buraco, ele muda o modo de vida, né? E depois decai. Uns anos atrás, eu fui numa reunião de uma franquia que hoje está grande, na área alimentar. Eu não vou citar o nome da marca, não, porque foi um conteúdo interno e isso pode, de repente, ser depreciativo. Mas na reunião, o cara disse assim, alguns de vocês, eu sei que nunca empreenderam, estão vindo para a franquia para empreender. Isso é bom, porque você já vai ter muita coisa pronta. Mas não mude seu modo de vida nos próximos 5 anos. Eu achei aquilo sensacional. Tanto que eu fui como convidado por um amigo, eu falei, pode comprar.
Porque se ela falasse assim, vambora, você vai ficar rico e tal, e a empresa falava de muito trabalho, mostrando os cases e tal, eu falei, pode ir, é isso aí. Porque, de fato, tem uma curva de aprendizado, você não constrói um negócio de um dia para o outro, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, acho que tem a ver com isso, com esse ambiente. Começa a mudar. No ano que vem, não tem como não pagar imposto mais. Se você está vendo esse podcast e ainda não entendeu nossa nova forma de cobrar imposto, que no caso do comércio é o IBS, inclusive a Biacon está com um comitê. Sim. Eu falei muito com você disso, né, Luiz? Tem muito valor. As pessoas deveriam frequentar, porque é uma consultoria grátis que a Biacon está fornecendo, com pessoas muito bem gabaritadas, que não vão falar bobagem na internet para estar aí clique, né? Não é clickbait, é um conteúdo sério, às vezes chato, mas importante. Se você ainda não entendeu, corre, porque senão o seu negócio pode acabar no comecinho do ano que vem aí. Então, já vai dar uma filtrada, tá? Já dando de quem não viu ainda o episódio, a gente tem dois conteúdos no YouTube, que um é a gravação com o nosso diretor tributário da associação, o Dr. Guilherme, né, falando um pouco da reforma tributária, então é um conteúdo bacana para assistir. Perfeito. E colocamos também na página do YouTube agora, recentemente, um webinar que a gente fez do Comitê de Tributário, né, que está na nossa página também, outro conteúdo interessante. Então, quem está vendo aí, acompanha, assista esses outros 2 episódios aí também para se informar, né? E aí, uma notícia boa para quem trabalha com gestão. O mercado vai dar uma aliviada bastante. Vai, não vai? Vai. Eu estou trabalhando muito nesse segmento. Muito bom. Né? E aí tem muita gente, muita empresa otimista, né, para o ano que vem, porque em muitas categorias de produto que ela não atuava, pode fazer sentido atuar. A própria indústria já está trabalhando nisso, tá? As grandes marcas de eletrodomésticos, imóveis, os commodities, né, eletrônicos, elas já estão formando seus grupos de sellers, tá? Quem está aí faturando muito, compra commodity, vende, sabe disso. Então, ó, eu tenho um grupo de produtos aqui da categoria de TVs, eu tenho 10 sellers, 10 lojistas, que eu já validei, eu sei que trabalham sério, tá? Vou manter esses caras aqui, né? Inclusive porque a indústria sofreu muito no ano passado, tá? Porque essa euforia da pandemia atrapalhou todo mundo. Todo mundo vendeu muito, a indústria vendeu muito, liberou crédito muitas vezes sem muita validação, teve muita quebradeira no ano passado, né? Muita gente saiu do mercado de repente, estava faturando 70 milhões e no mês o outro sumiu, né? E a indústria teve muito problema. Então, nosso mercado é assim também, né? Confiança gera problema, é o ciclo econômico, né? Vai fazendo isso. Então a indústria também tá dando uma secada, porque sabe que se o seller não faz conta, ele não vai conseguir sobreviver pagando os impostos. Né? Que é o justo, né, gente? Uma coisa assim também, Pedro, que eu queria saber contigo, que acontece assim se uma empresa... Porque o pessoal fala muito de vender, igual você falou, a todo custo, principalmente esses mentores aí que vendem essas coisas eradas na internet aí. Mas muitas das vezes eles não falam de gestão, a grande maioria não fala mesmo. Sim. Mas também não só uma gestão do dia a dia, gestão administrativa, mas também uma gestão de produção, né? Sim. Porque muitas vezes eles vão vender, vão sentar o pau ali na venda, mas tem muitos casos que eles não conseguem entregar. Eles não preocupam com esse respaldo, com esse background ali. E aí? Como que seria a melhor maneira de ser olhado isso, para que isso, junto com uma gestão administrativa também, possa realmente ter uma efetividade lá na frente e uma não prejudicar a outra? Vou tentar trazer uma resposta mais simples e um pouco mais técnica. A minha consultoria para e-commerce, eu sou consultor, ela tem muito carga do negócio. Eu cresci dentro desses negócios e vivo a vida ali do negócio. Respiro o negócio, eu atuo com consultoria interna, ou seja, eu fico dentro dos negócios atuando. Então, um pouco enviesado. Mas vamos trazer um pouco da consultoria tradicional, parte técnica. Um dos trabalhos que a consultoria faz, as empresas de valuation, de avaliação, é comparar o seu negócio com negócios similares. Tem muita ferramenta legal para isso, tá? Então, na questão lá do operacional, produção, tem uma coisa que é impressionante, assim. Tem empresa que às vezes está faltando colaborador no setor e tem empresa que está sobrando.
Você chega, às vezes, num galpão, num centro de distribuição de 6 mil metros quadrados, pô, tem 50 colaboradores. Aí você chega numa outra empresa do mesmo tamanho, tem 10 colaboradores. Né? Por quê? Porque vão no feeling. O que é o feeling? Uma percepção que eu tive baseada em uma série de experiências que me fazem acreditar que aquele é o número certo ou errado. Se você começa a comparar com outros negócios, né? Exemplo, quanto que eu gasto de pessoal, de recurso para cada X mil pedidos enviados? Como é que as outras empresas estão fazendo? Né? Pô, a cada 1.000 pedidos enviados, você tem X colaboradores ali. Vamos pensar em mês. A cada 1.000 pedidos enviados, eu tenho 2 colaboradores separando e embalando. Estou falando que esse número não, tirei da cabeça aqui agora. E aí eu posso começar a comparar, né? Pô, como é que... E aí eu posso, em outras empresas, procurar esse relacionamento. Quanta gente você tem? Nossa, você tem 10 colaboradores para cada 1.000 pedidos. Cara, eu estou com 4. Será que você está com muito ou eu estou com pouco? Tá? É uma maneira não 100% assertiva, mas já é uma provocação para pensar. Tá? O segundo ponto de fato, que aí chega lá na engenharia de produção, é um pouquinho mais complexo, que é de fato você começar a medir aquela coisa. Muita gente deve ter visto o filme do McDonald's. Eu adoro aquele filme. É bom, hein? O Fome de Poder, né? É, o Fome de Poder, muito perfeito. Bom, é muito bom. Aquela coisa, tem uma cena que ela é... Quem é da engenharia de produção vai me confirmar isso. Que o cara fala assim, ó, o cara dá 3 passos para cá, 4 para lá, gasta X tempo para lá e para cá, é assim, assado. Aquilo foi a criação do fast food. Se você tem uma operação grande e eficiente, se você não faz isso, busque um profissional que faça essa conta, né? Quanto tempo leva para separar um pedido? Será que a melhor forma é esse fluxo? Será que não tem outro melhor? Alguém que fique calculando ali o tempo. Então, pensando de uma maneira mais simples, comparar com outros negócios. Perfeito. Quer avançar mais, e é importante, tá? Muitas vezes o cara não está tendo resultado, não é na margem direta da venda, porque a operação dele está inchada. Já está inchada. Está inchada. Então, porque ele nunca estudou, não voltou a se olhar para isso. É injusto eu cobrar tudo do empreendedor, né? Pô, você tem que saber de liderança de pessoas, obviamente pessoas de... Viagem para cá ao tempo. Não dá. Mas se você não tem... Procure profissionais que vão trazer isso para o seu negócio. O cara precisa saber de processo. Porque senão faz assim, ele traz um cara top, trabalhou 20 anos na indústria, para otimizar o processo dele operacional. O cara otimiza, não tem cultura de processo. Daqui a 1, 2 anos, trocou líder, acabou. E como que treina essas pessoas para não sempre estar dependendo do gestor? Tem Aí é um negócio assim? Que eu também estou estudando e estou apanhando, que é estabelecer cultura. Muito bom Tá? bom você tocar nisso. Não vou ser mentiroso aqui de falar que eu domino esse assunto. Não é um negócio fácil de fazer, porque principalmente envolve mudar a liderança. Às vezes o cara que está ali há 10 anos, Sim. que apanhou pra caramba para chegar onde ele está, ele tem muito valor, ele sabe disso, mas ele, como não teve essa estrutura, ele não teve esse ambiente favorável, pelo contrário, ele só teve um ambiente de pancada. Sim. Então ele acaba entendendo, isso é minha opinião pessoal, isso não é estudo não, tá? Que o time dele também não tem que ter esse ambiente, sabe? Como se, gente, faz parte e tal, mas nem todo mundo é empreendedor igual ele. Às vezes a pessoa decide fazer um trabalho menos arriscado, menos intenso que o empreendedor, fazer o trabalho dela bem feito, e ela não tem uma necessidade de ascensão, e está tudo bem, né? Cada um vive a vida como deve. A cultura parece algo clichê, algo piega, sabe? É muitas vezes confundido com eu tenho que tomar cuidado com a expressão que eu vou usar aqui, com algo... não sei, alguma coisa... De modinha, né? As pessoas às vezes acham Vou que usar muito... o termo frescura, que não é o adequado aqui, me perdoem, mas muito empresário entende que cultura é frescura. Sim. Cara, e é a cultura. Por quê? Você tem que convencer o seu time a fazer algo de maneira contínua. E cultura é um negócio tão interessante que quem tem, sabe... Tem uma história no podcast que eu vi, eu não vou me lembrar, mas aconteceu o seguinte...
a Ambev comprou aquela cervejaria americana gigante. Não foi? E aí, o que a Ambev fez? Pegou todos os líderes dela, de plano tático, e mandou para lá. Acho que foi o Falcone que disse isso. Vou falar sempre do Falcone, eu sou fã dele. E aí ele falou o seguinte, não perdeu nada aqui no Brasil, porque a cultura está estabelecida. Quando a cultura está estabelecida, um colaborador entra e tenta quebrá-la, os outros não deixam. A cultura é forte, ela mantém as coisas. E eles foram para lá para implementar a cultura. Depois de uns 5 anos, todo mundo estava rodando igual. Cultura, eu não sei te falar exatamente como implementar. Tem gente muito mais especialista que eu. Mas foi legal você trazer esses pontos, né? Muito didático. É porque eu concordo contigo também. Não é uma área que eu sou especialista, mas eu concordo muito porque eu vejo os clientes que têm cultura, normalmente as coisas fluem de uma maneira mais fluida mesmo. Sim. Os que não têm, normalmente é onde tem choque em quase todos os processos. É realmente isso. Isso é muito importante. Eu gosto de trazer a analogia do dia a dia, que eu acho que isso é didático, né? Um outro dia, uma amiga da minha esposa falou assim, ô Pedro, seus filhos são engraçados. Eu falei, por quê? Se você não convida eles para fazer tal coisa, eles não fazem. Como assim? Era uma festa de criança, tinha um ambiente grande do aniversário, com várias brincadeiras diferentes. Então, a aniversariante saía de um lugar, ia para o outro, e os meus meninos meio que não iam, sabe? Isso é bom, isso é ruim. Não estou falando que tem que ser assim, não, tá? Ou seja, tem algumas coisas para a gente calibrar. Mas ela falou assim, enquanto eu não fui lá, eu falei assim, vocês querem ir para tal lugar? Eles não se sentiram autorizados. Eu falei, é porque no começo, nem a gente, nem vocês autorizaram eles a brincar com tudo. Eu falei, isso é bom, isso é ruim, que eles podiam ter perguntado. Porque minha filha mais velha não perguntou se podia seguir, né? Mas isso é cultura. Bom ou ruim é cultura, né? O cara que foi CEO da Amazon e Apple no Brasil fez uma participação num programa recente agora. Eu não sei se foi o CNN Money, o Jovem Pan. Foi um programa, tá? De negócios. Quem não viu deveria ver. Ele disse o seguinte, Amazon e Apple são completamente diferentes na cultura. Mas o que elas têm de bom é cultura forte. Completamente opostas, mas a cultura é forte. Ou seja, entra e sai gente e a cultura está estabelecida. Cada uma com seus pontos bons e ruins. A Amazon faz, depois a gente vê como é que arruma, como é que a gente resolve, bora, faz e depois a gente arruma a casa. A Apple não, a Apple é qualidade total em tudo. Tudo tem que ser bem pensado, bem feito, tem que dar certo, não pode ter erro. E ele falou disso. Eu acho que cultura é você catequizar, é você, vamos traduzir, evangelizar, né, que seria a tradução lá que o americano usa muito, evangelizar as pessoas sobre algo, sobre uma forma de trabalhar, sobre um jeito de trabalhar e fazer isso repetidas vezes. E é engraçado, só para finalizar, que eu tenho acompanhado algumas implementações de cultura, que eu sugeri. E é engraçado que duas coisas. Primeiro, o dono nem sabe que implementa cultura. Que é o profissional que faz cultura? Eu falo, está tão distante que ele não sabe. Segundo, é que ele bota uma empresa para implementar a cultura e ele não segue. Aí é de ferrar, né? Difícil. Exemplo, implementa-se um processo. Teve um resultado que não chegou. Ele vai lá e começa a verbalizar, resolver o problema, sem discutir qual foi o erro no processo. Ou seja, você atrasou, você não pode atrasar, não era para você atrasar. Em vez de ele entender qual foi a parte do processo do cara arrumando para sair e pegar o ônibus, ele só fala para o cara, me dá o resultado. O que é a primeira reação que uma pessoa mais júnior ou pleno faz? Muda tudo. Ele entende que aquilo estava errado e faz tudo diferente. E aí perde, às vezes, uma evolução no processo. Às vezes era um detalhe, o cara estava ficando... O cara estava passando a roupa todo dia de manhã, ele podia só arrumar um jeito de... Por exemplo, você coloca a camisa... Eu faço isso, tá? Coloca a camisa no cabide, né, para secar, e aí você precisa passar menos. De repente você vem só com vapor, ela já acerta. Melhor do que pegar uma tábua, levantar, passar, né? Então, a pessoa trocou o processo inteiro. Mas se o dono não vive isso... gente, o cliente teve uma má experiência. Qual foi a etapa que errou, né?
Aí, cultura é uma coisa pra gente estudar. E Muito falta bom. no Brasil, né, gente? Pô, Falta no Brasil, né? falta mesmo. Falta. Muito bom, né? Eu acho que já vai ter que marcar mais um papo com o Pedro, hein? Não, o Pedro é sensacional. Muito E, bom. tem Aula legal. muito conhecimento que aprendeu nas porradas que Fazendo, levou, fazendo no dia a dia, né? É, eu errei bastante, muito Legal, E muito é legal. bom que traz aí para vocês, esse é o nosso objetivo na associação, né? Dar dicas, orientações com quem viveu, né? Para você, de repente, ter um caminho mais fácil aí para Sim. operar no e-commerce. Né? Facilitar E a é bom aprendizagem discutir, né? Discutindo a gente aprende, a gente troca experiência. Eu gosto muito de fazer parte da associação, Muito bom, porque a gente precisa promover isso, né? concordo. Essa- Tirar o analfabetismo digital o máximo que a gente puder. Perfeito. É isso. Gente, então vocês já sabem. Obrigado, viu, Pedro, mais uma vez. Obrigado a vocês. Continuem compartilhando os conteúdos para todo mundo faz sentido. Sigam nas redes sociais lá. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.